Olá, gente! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Acabei de chegar do estágio e tive que vir aqui para conversar com vocês. Por quê, gente? Uma pergunta que eu recebo muito aqui nos comentários e lá na rede vizinha também é: Laura, quando que você recomenda, o que você acha melhor, que período que você acha melhor que a gente comece o estágio na faculdade de Direito? Desde o primeiro período, desde aquele inicinho, ou é bom aprender alguma coisa teórica antes de começar? Então vamos falar sobre isso. E quando eu tava chegando aqui, peguei o celular e vi um comentário naquele vídeo que eu falei pra vocês como foi a minha primeira semana de aula na faculdade de Direito. Você quer saber? Já entra aqui no canal pra ver que eu conto tudo, todos os perrengues, tudo que eu passei na minha primeira semana de aula na faculdade de Direito. Nesse vídeo eu perguntei pra vocês: gente, vocês querem que eu conte pra vocês como que foi a minha experiência no meu primeiro estágio? Qual o período que eu entrei? Como que eu consegui? O que que eu fazia? Aí eles comentaram: sim, Laura, quero que você conte. Então vim aqui contar. Acabei de chegar do estágio, então vim aqui, sentei aqui pra gente bater um papo. Peguei até aqui, ó, demaquilante pra tirar a maquiagem. Enfim, vai ser tipo um desarrume-se comigo, conversando com você. Enfim, vamos embora que eu vou contar tudo pra vocês sobre isso. Quando que eu acho que é bom que você comece um estágio na faculdade de Direito e como foi a minha experiência no meu primeiro estágio. Então, gente, meu primeiro estágio na faculdade de Direito foi no Juizado Especial Cível. Então, que a gente também chama de JEC. O que é o Juizado Especial Cível? Eu comecei falando aqui, eu comecei no quarto período, tá, gente? Quarto período de faculdade. Foi quando eu comecei lá no JEC. E o Juizado Especial Cível nada mais e nada menos é do que a nossa famosa e popular pequenas causas. A gente chama de pequenas causas cíveis, sabe? Então foi lá que eu comecei e eu vou contar tudo pra vocês sobre a minha experiência. Mas falando, Laura, quando que você recomenda que eu entre na faculdade de Direito? Que eu entre na faculdade de Direito? Não, doida. Que comece o estágio na faculdade de Direito logo no início, mais um pouquinho pra frente. Como é que funciona? Gente, na faculdade, quando você entrar, você vai perceber que normalmente, chegando ali no meio da faculdade, é que no quinto período, mais ou menos, já tá praticamente boa parte da sala fazendo estágio. Então, se não a maioria, e depende aí da realidade de cada local, vai variando. Mas no quinto período, normalmente, já tá boa parte da sala fazendo estágio. No início, não muita gente. Isso vai variando por quê? Vai variando do que você espera fazendo estágio. Você está fazendo estágio porque, Laura, eu sei que estágio é obrigatório na faculdade de Direito. Então, eu tô fazendo por causa da questão das horas obrigatórias. Lembrando aqui que eu já fiz um vídeo falando só sobre estágio aqui, que eu falei sobre a diferença de estágio supervisionado, certo? O estágio que a gente faz dentro da faculdade, estágio externo, falei sobre a questão de horas práticas, falei sobre tudo. Na verdade, não é só um vídeo não, tem 2 vídeos ou 3 vídeos sobre estágio, vou deixar linkado aqui embaixo. Se você quiser saber essas coisas mais técnicas, de obrigatoriedade da faculdade de Direito, já vê esse vídeo quando terminar esse aqui, que você vai gostar bastante, vai sanar todas as suas dúvidas. Mas enfim, então depende do estilo da pessoa e do que a pessoa, na verdade, está esperando sobre esse estágio. Quero entrar no estágio para aprender mesmo, para já me jogar na área prática, para ver como é que é o dia a dia, ver como é que funciona e tal, enfim. Ou então quero entrar no estágio, uma coisa muito comum também, é pela questão financeira. Então o estágio aí remunerado, com bolsa estágio, então tô precisando desse dinheiro para me manter, então entro no estágio, é super comum também. Então a gente tem essas óticas, essas diferenças. Então a gente tem prós e contras sobre começar em cada parte e por que eu escolhi começar no quarto período e por que isso me ajudou. Primeiro, eu gostaria de entrar no estágio já com uma carga teórica um pouquinho maior do que se eu entrasse logo no início. Esse foi o meu pensamento e foi isso que me ajudou. Eu queria ver, óbvio, muito da parte prática de como funcionava, mas eu já queria ter um background, sabe? Como é que eu posso falar? Um entendimento básico teórico daquilo. Por isso que eu comecei no quarto período, que eu escolhi começar um pouquinho mais à frente, não no início da faculdade. Mas no início da faculdade existem prós também. O prós de começar do início da faculdade é que você realmente já vai ter um entendimento prático de como as coisas funcionam no dia a dia muito grande. Então você já vai chegar com aquele conhecimento prático. Quando você tiver aquela matéria que você tá vendo no estágio, sabe? Quando você for ter essa matéria, ó, você já vai estar, ó, muito à frente, sabendo muita coisa.
Então esse é um pró muito grande. Mas o que eu falo pra você, então você tá pensando aí em começar ou não, vê essas questões. Então se você tá querendo começar agora, o que eu recomendo que você pense? Você tá bem no início da faculdade? Pensa aí realmente que talvez você possa fazer atividades mais administrativas, que não sejam tão voltadas pro direito, como você não tem esse conhecimento prático, mas teórico um pouco mais avançado no direito, você tá mais no início. Talvez coloquem para fazer umas atividades mais administrativas do que pro direito. É uma possibilidade que normalmente a gente vê na prática, no dia a dia, que acontece, mas mesmo assim você vai estar naquele âmbito, você vai estar vendo como tudo funciona e você vai aprendendo aquilo aos poucos. Outro ponto também, a questão financeira. Então, Laura, realmente eu gostaria de ter um tempo realmente para estudar, mas eu preciso dessa questão financeira logo. Então, já vai correr atrás do estágio. Então, tempo para estudar. Se você tem esse tempo, por exemplo, Laura, fica muito apertado de horário de estudo para mim. Então, tudo são prós e contras, tá entendendo, gente? Mas, Laura, por mim, tanto faz qual é o período que você recomenda. Eu recomendo no terceiro ou no quarto. O quarto período foi quando eu comecei e foi realmente certeiro pra mim. Foi o que funcionou pra mim. Mas aí vai variando do que você espera do estágio e da área também. E de qual estágio você consegue. Tem muito estágio que realmente não aceita logo no início, sabe? Não tá aceitando o estagiário logo no segundo período, por ali, entendeu? Que é estagiário um pouquinho mais à frente, para poder estar mais por dentro dessas questões teóricas que vão ser utilizadas no estágio. Tem que ver também a partir desse processo seletivo quais são as exigências e qual é o período mínimo, e às vezes tem período máximo também, tá, gente? Então, o período mínimo e máximo que o pessoal aí tá aceitando, tá recebendo currículo, recebendo, enfim, estudantes para esse processo seletivo. Então, a minha recomendação é essa, que foi o que deu certo pra mim, mas eu já vi dar certo pra pessoas começarem muito depois e começarem muito antes. Depende muito do que você espera realmente. Tem muita gente também que começa um pouco antes, mas começa como voluntário. E aí depois é admitido e realmente passa a receber a bolsa estágio. Então vai da realidade de cada um. E, gente, eu começando aqui, né, que eu tô falando pra caramba, bebendo água. Aproveita enquanto eu tô bebendo água e deixa o like nesse vídeo, gente. Me ajuda muito, muito o like. A gente faz conteúdo aqui pra vocês e a forma realmente de retorno que a gente recebe isso é com os likes. Então é assim que a gente sabe que vocês estão gostando, é assim que a gente sabe que vocês curtiram o vídeo, que vocês querem mais, enfim. Deixa o like no vídeo pro YouTube também saber que esse vídeo é bom, que te ajudou de alguma forma, tá bom? Me ajuda muito, confere se você não tá inscrito também. Muita gente assiste os vídeos aqui do canal e ainda não tá inscrito no canal. Quer ver você também caiu de paraquedas aqui agora, né? Você caiu de paraquedas aqui não? Nunca viu a minha cara, tá vendo pela primeira vez? Prazer, meu nome é Laura Nogueira. Falo tudo sobre a faculdade de Direito aqui no canal. Eu faço Direito na Universidade Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Já se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo e também sobre carreiras jurídicas. A gente fala por aqui, tá bom? Deixa o like e eu vou contar, gente, como é que foi pra eu conseguir esse estágio. Então é isso, lá no finalzinho do terceiro período já tava, não, quero começar a estagiar, vou procurar estágio, tal. E, cara, é um mundo que eu não sabia por onde começar, né? Então, eu só entrei em grupos de estágio no Facebook, são ótimos, gente, recomendo muito. Entrei em vários grupos de estágio no Facebook e fiquei vendo as coisas lá. Só que só aparecia para períodos mais avançados, então quinto, sexto período, aparecia muita oportunidade, mas pro meu período não tantas naquela época que eu tava procurando. E aí eu pensei, fiquei meio desanimada, até que eu recebi uma dica de Laura, ver no fórum, ver as varas, ver essa questão. O que eu fiz? Entrei no site do tribunal, no caso, o Tribunal de Justiça do estado onde eu moro, é o TJRJ. Então, entrei no site do TJ aqui do estado, procurei o fórum da cidade que eu morava. Então, esse meu primeiro estágio não foi aqui em Niterói, que é a cidade que eu moro atualmente, foi em outra cidade. E entrei no fórum, entrei no fórum, entrei no site do TJ, entrei pra ver quais eram as varas do fórum onde estava a minha cidade, sabe? Onde eu gostaria de estagiar. Entrando lá, peguei algumas varas que me interessavam, então peguei uma vara civil, peguei, enfim, alguns e-mails dessas varas e mandei e-mail falando que eu estava interessada em alguma vaga, se tivesse alguma vaga ociosa de estágio, falando que eu estava interessada, falando meu período, meu nome, e também, se eu não me engano, eu anexei meu currículo.
Então eu botei currículo ali, um currículo para estágio, né, simples, normal. Se você não sabe como faz currículo para estágio, já comenta aqui embaixo que a gente pode fazer conteúdo sobre isso, tá bom? Comenta aqui. Todos os vídeos que a gente faz aqui, gente, são pedidos por vocês. Por isso que eu começo o vídeo falando, recebi um comentário, recebi uma DM, que tudo é sugestão de vocês. A gente quer fazer aqui o que você quer ver, tá bom? Mas aí, fui mandando e-mail, gente. Foi assim, fui mandando vários e-mails. E aí, depois de um tempo, eu recebi uma resposta do e-mail. Foi uma resposta do e-mail. Foi por uma plataforma de estágio. Não lembro o nome agora da plataforma, gente. Me fugiu a plataforma de estágio. Não lembro o nome, mas vou pedir pro editor deixar o nome aqui. Então, recebi por e-mail dessa plataforma falando que eu podia começar no dia tal, na vara tal do JEC. Então, desse juizado, que foi uma das coisas que eu tinha mandado e-mail. Então, não foi nem o pessoal do juizado. Eles entraram em contato, receberam meu e-mail, entraram em contato com essa plataforma de estágio. E aí, a plataforma entrou em contato comigo. Então, falando o dia tal pra começar. E, gente, me bateu um desespero, que eu pensei, meu Deus, mas que roupa que eu vou? Como é que faz? Eu nunca tinha ido num cartório, numa vara, num gabinete, nem nada disso. Eu falei, gente, pô, será que vai muito formal? Será que não vai? Não, eu vou mais ou menos, né? Então, botei uma blusa um pouquinho mais arrumadinha, mas fui de calça jeans e tênis e fui assim mesmo, gente. Então, cheguei lá e tava todo mundo normal também. Então, o chefe de gabinete era um senhorzinho muito simpático. E calhou disso, eles tinham vaga ociosa enquanto eu mandei o currículo. Então, eles olharam e pronto, deu certo. Porque, gente, no TJ, nos tribunais dos estados do país inteiro, a rotatividade de estagiário é muito grande. São muitos estagiários e a rotatividade é muito grande. Vai ser uma dica, se você quiser, faz isso, vai mandando e-mail, gente, que funciona muito. Ou então, melhor ainda, você ir presencialmente. Vai lá no fórum, se você quiser o estágio no TJ, tá, gente? Esse é o exemplo do TJ. Vai lá no fórum, porque Ministério Público normalmente é por processo seletivo. Então, igual os shorts que eu postei. Se você não viu os shorts, vê aqui no canal que eu falei como conseguir estágio pra você ver onde que eu vejo no site, onde que eu mando e-mail, onde que eu mando meu currículo, sabe? Eu postei esses shorts aqui. Eu posso falar mais sobre isso também, é só comentar aqui. Mas do TJ é isso, então a rotatividade é muito grande. Então aí eu fui no dia, não sabia, só tava o horário que era pra eu chegar nesse e-mail. Então eu não sabia nada. Não sabia com que roupa ir, não sabia até que horário que eu ia ficar, nem nada disso, como é que funcionava a situação, não sabia de nada. Fiquei sabendo tudo no primeiro dia. Eu cheguei lá, aí ficaram olhando pra minha cara, eu falei, primeiro dia de estágio. Aí tinha um outro rapaz também que foi pro primeiro dia. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia onde ficava. Não sabia onde ficava o JEC. Então eu falei que o segurança, eu falei, sabe onde é que fica o juizado especial civil e tal? Aí ele me mostrou onde era. Passa pelo detector de metal, né, que todo fórum tem. Então, e fui lá na cara, na coragem, fui super bem recebido. O chefe de servente era um senhorzinho, até hoje, né, um senhor muito gente boa. A outra servidora que tava lá também, outra senhora muito gente boa. Aí mostrou como é que funcionava lá, mostrava a copa. E eu vou contar pra vocês basicamente o que eu fazia. Eu fazia um estágio de cartório mesmo, gente. O que é um estágio de cartório? Então, uma vara, ela é dividida normalmente dessa forma. Tem o gabinete, que é onde o juiz fica. O juiz fica com servidores ou estagiários junto no gabinete. Seria como se fosse uma sala, mas ali são as pessoas responsáveis por fazer sentença, sabe? Do processo, fazer os despachos, as decisões e assim. Normalmente é assim que se divide, gente, mas não exatamente. Algumas varas vão mudando, mas nessa vara funcionava dessa forma. Então, eles faziam sentenças, despachos e tudo isso. E o cartório, pessoal do cartório, da secretaria, que também se chama da vara, a gente cumpre basicamente parte dessas decisões. Então, o juiz fala assim, na decisão, no despacho, ele bota assim, intime não sei quem, faz isso, faz aquilo, cita não sei o que, faz aquilo outro, oficia o local tal, sabe? Então essas coisas o cartório que faz. Então, o cartório faz uma intimação, intimando a pessoa, por exemplo, intimando a pessoa para comparecer na audiência, o cartório faz isso, o cartório faz andar todo o processo, o cartório manda o processo para o juiz, o cartório faz todos os trâmites do processo, quem faz é o cartório. Tudo, além das decisões do juiz, acompanha todos os prazos, vê prazo que passou, vê tudo.
aí é o cartório que faz. Então era basicamente isso que eu fazia, gente. Então a gente dividia mais ou menos as coisas, mas era tudo uma ideia de todo mundo aprender tudo, sabe? Eles ensinavam muito as coisas e foi muito, muito bacana. O lado ruim desse estágio, gente, falando pra vocês, não era nada do estágio em si. Era que o fórum dessa cidade, ele ficava muito distante do centro da cidade. Então era muito contramão, sabe? Era muito, muito ruim de se locomover até lá. A distância, realmente, eu gostava muito, ainda mais que eu tava aprendendo mais no início, porque fala, Laura, como assim quarto período tá no início? Porque a gente tem uma carga horária muito teórica no início da faculdade. Eu já falei pra vocês a diferença de direito material pro direito processual, certo? Então, se você não viu o vídeo que eu falei sobre isso, você quer que eu aprofunde mais, comenta aqui embaixo também. Mas basicamente, no direito material, a gente tem, por exemplo, lá direito civil. Então, vamos aprender tudo sobre o direito civil. Quando a gente for estudar processo civil, aí é o direito processual, ou seja, como é que funciona o processo propriamente dito. Você vai lá, você entra com a petição, como é que você entra com uma ação, depois disso, como é que alguém responde essa ação. Então, você entrou com uma ação contra o fulaninho, como é que o fulaninho responde isso, como é que ele contesta isso de você, quando que apresenta a prova, como é que funciona. Então, isso tudo é o direito processual. Então, ainda não sabia de quase nada de processo, sabe? Sabia pouco, já tinha, mas sabia bem pouco, então aquilo abriu muito os meus olhos. Gostei muito, muito desse estágio e era rodízio também, eu não ia todos os dias, então era tranquilo, tinha bastante estagiário para dividir as coisas também. Não era tipo, óbvio que tinha épocas que a gente ficava muito assoberbado de coisa, normal, mas não era nada de insustentável, sabe? Eu aprendia bastante coisa, eles faziam questão de ir ensinando tudo. Então, pra quem quiser saber, gente, tô usando essa aqui da L'Oréal, tá? Só pra essa água micelar da L'Oréal, só pra constar, eu tô passando aqui as coisas na cara, eu não falo nada, né? Mas é isso, é um desarrume-se comigo. Tem lembranças ótimas desse primeiro estágio. Aprendi muita coisa por lá, aprendi muito prazo, aprendi muito como as coisas funcionavam e atendia muita gente também. A parte do atendimento era ótima, me fez encarar assim o medo que eu tinha, sabe, de atender as pessoas. Então, porque como a gente tá falando de pequenas causas, né, de juizado especial civil, até um limite de valor você pode entrar sem advogado. Então, sem entrar muito, né, falando bem superficialmente aqui, você pode entrar com uma ação sem advogado até um limite de valor e na grande maioria dos casos, vamos deixar assim mais superficial, mas então eu atendia muitas pessoas, é muito, muito bacana, aprendi muito com a questão do atendimento ao público também que a gente atendia lá. Então já passavam assim, tem gente que chega estressada, tem gente que chega sem querer colaborar, tem gente que chega exigindo umas coisas que não estão dentro do trabalho, mas a maioria, quando você atendia bem, eram pessoas muito simpáticas que a gente conseguia ajudar mesmo as pessoas. Sabe aquele negócio, quero fazer direito e ajudar as pessoas? Então é no atendimento ao público que você consegue ver isso, gente, ajudar as pessoas mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado de saber sobre essa minha experiência, de saber quando que eu recomendo aí que você comece o estágio. Basicamente é isso, gente. Depende muito da sua ideia e da sua necessidade de começar o estágio. Mas no meu caso, que funcionou pra mim, foi realmente começar no quarto período. Um beijo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo que me ajuda muito e até o próximo vídeo.